Sabe, eu gosto de pesquisa, eu gosto de estatística, eu sou formado em psicologia, a gente tinha que estudar bastante estatística na nossa faculdade, e então, uma estatística que eu sempre fico de olho, tem a ver com os evangélicos no Brasil, na América do Sul, no mundo, aonde que existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, a janela 1040, quantas pessoas que vão dormir hoje, na verdade, eu vou te falar, 3,7 bilhões de pessoas vão dormir hoje, sem nunca ter escutado o nome Jesus. Isso em 2024. Então, quando eu começo a ler estatísticas, eu começo a entender a urgência da grande comissão. Agora, lendo estatística, você começa a também entender o que Deus está fazendo. Por exemplo, se você for pegar a estatística do Brasil em 1940, a população evangélica do Brasil era 2,7%. Pensa nesse número. 2,7% em 1940. Uma década para frente, 1950, a estatística diz que nós subimos de 2,7% para 3%. Uau, 10 anos, 0,3. Agora, corre então 40 anos para frente, uma geração, 1990. Quem estava vivo em 1990? Levanta a mão aqui. Tá bom. Maioria não está, porque é jovem, são jovens aqui. Mas 1990, deixa eu te dizer uma coisa. O Brasil tinha 9% de evangélicos. Você está vendo essa curva? Os anos estão passando, daqui a pouco essa curva está se tornando cada vez mais íngreme, porque se você for pegar 9% em 1990, em 2022... FGV, Fundação Getúlio Vargas, obviamente você sabe, não é uma instituição cristã, é uma instituição secular. FGV publicou um estudo em 2022 dizendo que o Brasil estava em 33% evangélico. Só que a coisa interessante desse estudo era que eles já faziam uma projeção para 2033, pela primeira vez na história do Brasil, evangélicos seriam a maioria com 51%. Agora, eu estou falando de 51% de um país, conservadoramente dizendo, 210 milhões. O que significa 107, 108 milhões de evangélicos. Você tem noção disso? Daqui 10 anos, ou melhor, na verdade daqui 8 a 9 anos nós estaremos nesse patamar, de acordo com a FGV. Agora, interessante também, dados da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, diz que hoje, 2024, de uma maneira muito conservadora, vamos dizer que nós somos 70 milhões de evangélicos no Brasil. Muita gente. Pessoal, 70 milhões de evangélicos no Brasil, só para você ter uma noção, a população da Argentina é 45 milhões. Para pensar nisso, 70 milhões de evangélicos no Brasil em 2024. Só que olha só, dos 70 milhões de evangélicos hoje, 40 milhões, mais que a metade, 40 milhões, são evangélicos abaixo de 35 anos de idade. O que eu estou dizendo? Que a população da Espanha é a quantidade de jovens evangélicos brasileiros, é isso que eu estou dizendo. E com isso, eu vejo duas coisas: uma ameaça e uma oportunidade. Qual que seria a ameaça, Theo? A ameaça é que nós somos a geração que veremos o Brasil majoritariamente evangélico. Não a geração do teu avô, não a geração do teu bisavô, a tua geração. E alguns poderiam pensar: a minha geração e a geração dos meus filhos e dos meus netos. Não sei, é justamente que está aí a ameaça, porque eu e você, como diz o dito popular, estamos com a faca e o queijo na mão para fazermos uma diferença, porque existe uma janela de oportunidade sobre nós. A nossa geração, você que diz 40 anos para baixo, levanta a mão, você tem 40 anos para baixo, bem alto, levanta a mão, acena para mim e olha ao teu redor. A maioria esmagadora desse lugar. É a tua geração, a nossa, no nosso turno, que nós temos como nunca antes, na história do Brasil,
a oportunidade de vermos o cumprimento de Mateus 28:19. Ide, fazei discípulo das nações. Para pensar nisso, essa é uma oportunidade, mas a ameaça é que se nós não fizermos, nós também estamos provendo todas as evidências para o fracasso do evangelho que nós vivemos. Porque você tem hoje uma molecada que nem os meus meninos, 8 anos, 7 anos, entendendo que toda vez que o papai vai para o porto para ir pregar o evangelho, eu pergunto, só para vocês entenderem, para não ser aquele filho de pastor revoltado, o que o papai está fazendo? Papai vai viajar. Eu estou indo para passear? Não, o papai está indo para pregar a palavra de Deus, é o ministério do papai, tá bom? Por que eu estou pregando a palavra de Deus? Porque o evangelho transforma. A gente faz isso toda vez. Então eles falam, não sei se eles estão entendendo, mas eles falam, porque o evangelho transforma. Mas um dia, quando meu filho tiver com 18 anos de idade, ele vai ter um raciocínio próprio. Ele vai conseguir fazer sua própria análise. Ele vai chegar e falar assim: pai, calma aí, estamos em 2034. O Brasil tem 53% de evangélicos. Por que a gente não conseguiu ainda erradicar certos males sociais, as injustiças, a pedofilia, a corrupção? Faz sentido o que eu estou falando? Por que as nossas famílias não são as mais saudáveis? Faz sentido o que eu estou falando? Essa é a ameaça. Por isso, hoje eu quero falar sobre o que nós estamos experimentando, que é uma janela de oportunidade. Eu quero falar hoje sobre o mover de Deus que você consegue traçar desde 1940 até antes, com a vinda dos missionários que trouxeram o evangelho ao Brasil, e você começa a ver então essa curva nos últimos 50 anos cada vez mais íngreme. Nós estamos experimentando o mover de Deus.